Fantasmas vivem nos espelhos e às vezes conversam comigo. Ei, você já parou para pensar sobre o que pode acontecer quando olhamos no espelho? Talvez você só veja o seu reflexo, mas e se por trás daquele vidro refletor, houvesse um mundo sombrio habitado por fantasmas? É isso mesmo, fantasmas vivem nos espelhos e eu posso te contar uma história que fará você tremer de medo toda vez que se olhar no espelho antes de dormir. Era uma vez, numa pequena cidade repleta de mistérios, um espelho antigo esquecido num sótão sombrio. Diziam que esse espelho era amaldiçoado e que quem olhasse nele, poderia ver além do seu próprio reflexo. Eu, curioso como sempre fui, decidi investigar essa história. Fui até o sótão, abri a porta empoeirada e me deparei com o espelho misterioso. Ao olhar para dentro dele, vi um mundo completamente diferente, assustador e cheio de aparições. Fantasmas de todas as formas e tamanhos circulavam pelo espelho, como se fosse um portal para o mundo dos mortos. E é nesse mundo paralelo que eu vou te levar, onde os fantasmas vivem e às vezes até conversam comigo. No início, confesso que fiquei apavorado com o que vi, mas minha curiosidade falou mais alto e decidi explorar esse lugar sombrio. Foi então que conheci os principais personagens desse mundo dos espelhos, cada um com uma história assustadora. O primeiro fantasma que encontrei foi o Sr. Wallace, um homem de meia idade que havia sido assassinado brutalmente por sua esposa. Ele vagava pelo espelho, sempre com uma expressão de tristeza e raiva. O Sr. Wallace me contou que, desde então, sua única missão era assombrar todos aqueles que se atrevessem a olhar no espelho amaldiçoado. Outro fantasma bastante assustador era a Sra. Beatriz, uma mulher de vestido branco, com uma corrente no pescoço. Ela me contou que havia sido enforcada injustamente por um crime que não cometeu. Desde então, a Sra. Beatriz busca vingança, assombrando todos que a olham nos olhos através do espelho. Mas o fantasma que mais me assustou foi o pequeno Timmy, um garotinho de aparência angelical, mas com um sorriso macabro. Ele me disse que havia morrido afogado num lago próximo à cidade e que desde então, buscava companhia naqueles que ousavam se aproximar do espelho amaldiçoado. Timmy gostava de brincar com suas vítimas antes de levá-las para o mundo dos mortos. No mundo dos espelhos, o tempo parece não existir, e cada vez que eu voltava lá, encontrava mais fantasmas com histórias aterrorizantes. Além dos personagens principais, havia muitos outros que vagavam sem rumo, buscando redenção ou vingança por suas mortes prematuras. Às vezes, quando eu olhava no espelho, esses fantasmas se manifestavam, sussurrando palavras sombrias que ecoavam na minha mente. Suas vozes, repletas de dor e sofrimento, me atormentavam todas as noites, impossibilitando um sono tranquilo. Eles tentavam me convencer a entrar no espelho para fazer parte daquele mundo assombroso, mas eu resistia, com medo de nunca mais voltar. Mas a pergunta que não quer calar é: como esses fantasmas foram parar nesse mundo dos espelhos? Bem, acredita-se que eles são vítimas de mortes trágicas e violentas, presos nesse limbo entre a vida e a morte. Suas almas, incapazes de encontrar paz, encontraram refúgio no espelho amaldiçoado, onde podem vagar por toda a eternidade. Agora, toda vez que olho no espelho, sinto o frio na espinha, sabendo que por trás daquele vidro refletor, existe um mundo sombrio habitado por fantasmas atormentados. O medo de cair no olhar deles e ser puxado para o mundo dos espelhos me assombra todas as noites, impedindo meu sono tranquilo. E você, tem coragem de encarar o espelho à noite? De se deparar com fantasmas que vivem nos espelhos e que às vezes até conversam comigo? Pense bem antes de olhar no espelho novamente, pois nunca se sabe o que pode estar escondido por trás do seu próprio reflexo.